Muito bem, pessoal. Correção aqui da FUVEST, tá certo? Prova V, 2024, hein? A questão aqui, 86, fala do Brasil, época do Brasil colônia. Povos tupis plantavam e trocavam. Vamos lá. Para praticar a agricultura, os tupis derrubavam árvores e faziam a queimada. Terra que ia ser incorporada pelos colonizadores. Plantavam feijão, olha, plantavam, hein? Plantavam feijão, milho, abóbora, principalmente mandioca, cuja farinha se tornou também um alimento básico da colônia. A economia basicamente era basicamente de subsistência e destinada ao consumo próprio. Cada aldeia produzia para satisfazer as suas necessidades, havendo poucas trocas de gêneros alimentícios com outras aldeias. É, mas existiam contatos entre elas para a troca de mulheres e bens de luxo, como penas de ar, pena de tucano e pedras para fazer botoque. Dos contatos resultavam alianças em que grupos de aldeias se posicionavam um contra os outros. A guerra e a captura de inimigos mortos em meio à celebração de um ritual canibalístico, antropofagia, eram elementos integrantes da sociedade tupi. Dessas atividades reservadas aos homens dependia a obtenção de prestígio e a renovação das mulheres. Texto aqui do Borges Fausto, Borges Fausto, História do Brasil, olha anunciado. De acordo com o texto, é correto afirmar que, no período colonial brasileiro, as sociedades pertencentes ao tronco linguístico tupi, vamos lá, praticavam o canibalismo? Não, o canibalismo está com um aspecto cultural. Devido à escassez de alimentos nas regiões em que viviam, nada a ver com o texto. Letra B é a correta. Hein? Desenvolver uma cultura agrícola de subsistência que não abolia a existência de sistema de troca. Eis a resposta, pessoal, mais uma vez anunciada. Hein? De acordo com o texto, é correto afirmar que no período colonial brasileiro, as sociedades pertencentes ao tronco linguístico tupi desenvolviam uma cultura agrícola de subsistência que não abolia a existência de sistema de troca. Eis a resposta. Letra C. Cultivavam produtos agrícolas que deixavam de ser consumidos após a chegada dos portugueses. Nada a ver, deixavam de produzir produtos agrícolas. Letra D. Vamos lá. Organizavam-se em unidades políticas autônomas que evitavam contatos comerciais entre si. Não tem isso no texto, contatos comerciais entre si. Letra E. Realizavam rituais em que homens e mulheres desenvolviam funções idênticas, nada a ver. Aqui, ó. Ative a masculinidade. Homens privilegiados nesse tipo de sociedade, nada a ver. Igual, e funções idênticas, beleza? Vamos aqui na questão aqui 87, ó. Fala da conquista da América aqui por Colombo. Conquista aqui cultural, ó. Homogeneizar e padronizar. Vamos lá. Colombo não reconhece a diversidade das línguas e por isso quando se vê diante de uma língua estrangeira, só há dois comportamentos possíveis e complementares: reconhecer que é uma língua e que recusar-se a aceitar que seja o diferente, ou seja, ele vê como um barulho, beleza? Ou então, reconhecer a diferença. Vou repetir aqui, pessoal. Colombo não reconhece a diversidade das línguas e por isso, quando vê diante de uma língua diferente, só há dois comportamentos possíveis e complementares: reconhecer que é uma língua e reconhecer se aceitar que seja diferente. Aqui está o aspecto do barulho, beleza? Ele reconhece como barulho. Ou, não, ou então reconhecer a diferença e recusar-se a admitir que seja uma língua. Os índios que encontram logo no início, a 12 de outubro de 1900, repetir aqui essa data, hein? Os índios que encontram logo no início, a 12 de outubro de 1492, ou seja, final do século XV, ali, provocam uma reação do segundo tipo, provoca uma reação de segundo tipo ao vê-los. Promete: se Deus assim o quiser, no momento da partida levarei 6 deles a vossas altezas, para que aprendam a falar. Olha aqui a fonte. A conquista da América. A questão do outro. Olha o enunciado. Ao tratar das reações iniciais de Colombo ao chegar à América, o excerto indica que o navegador, letra A, reconheceu a necessidade de tradução mútua entre as línguas, nada a ver. Ele vê como barulho, ele não reconhece como língua. Letra B. Considerou as línguas indígenas, não. Ele não reconhece como língua. Ele já morre por terra. Letra C. Interpretou as diferenças linguísticas e linguísticas, cara, como estratégia de existência dos nativos e não olhava a diversidade. Letra D. Mostrou-se disposto a estudar e compreender as línguas. Não, ele vê como barulho.
entende como barulho aquilo ali, né? Não vê como língua. E a letra E, a correta, entendeu o ensino dos castelhanos aos indígenas como forma de civilização. Por isso aqui, ó, levar a cerveja a vossas altezas para que aprendam a falar. Beleza? E a letra E, a correta. O enunciado, vamos lá. Ao tratar das reações iniciais do Colombo ao chegar à América, o excerto indica que o navegador entendeu o ensino de castelhano, ou seja, o espanhol, aos indígenas como forma de civilização. Daqui a ideia de conquista cultural, homogeneizar e padronizar, beleza? E letra E, a correta aqui na questão 87 da prova V. Aqui uma questão aqui de sociologia, ó. Sociologia. Política de ações afirmativas. Aqui, ó, o caso sul-africano, beleza? Vamos ler aqui, ó, o texto aqui, um texto longo, beleza? O lugar do ensino superior agora tem as portas abertas. A Constituição é que impõe essa situação por decreto. Mas este não pode garantir que todos tenham a tal capacidade que que lhe permitiu o aproveitamento dessa educação. A rapaz, até agora, não são poucas as moças com a força de vontade que tabu. Ainda a menina tinha que dar e vender para receber bolsas ou auxílios de algum tipo. E rapaz, o texto ficou esquisito aqui, hein? Vamos lá, vou repetir aqui, hein? O lugar do ensino superior agora tem as portas abertas e a Constituição é que impõe essa situação por decreto. Mas esta não pode garantir que todos tenham tal capacidade que lhes foi permitir o aproveitamento dessa educação. A rapaz, até agora, são poucas as moças com a força de vontade que tabu. Ainda a menina tinha para dar e vender, que recebem bolsa ou auxílio de algum tipo. As aulas de reforço, há um band-aid. Steve sabe que isso não é uma solução para o abismo da educação ruim do fundo do qual alunos tentam emergir. A luta não terminou. Eu tenho alunos de estudos africanos que não sabem escrever. Olha só, hein? Então, o que nós devemos estar fazendo? O professor Nelson ainda usa terno, embora o padrão de indumentária tenha relaxado a partir do exemplo dado por técnicas de Mandela, túnicas de Mandela. Você não está propondo que a gente baixe ainda mais os critérios de admissão à universidade. Então, a universidade é para avançar o conhecimento ou é para andar para trás? Olha só o que aqui está enunciado, hein? Depois, hein? O que Steve está perguntando é se esse ensino adicional de faz de conta, olha só, o que Steve está perguntando é se esse ensino adicional de faz de conta, na esperança de elevar os alunos a um nível universitário, pode compensar 10 anos de educação primária e secundária de péssimo nível. E apareceu além, hein? Vamos lá no excerto, o enunciado, hein? No excerto do romance da escritora sul-africana Nadine Gandhi, é possível identificar, vamos lá, letra A, hein? O regime do apartheid, em vigor na África do Sul, na época em que o romance se passa, que mantinha alunos e professores negros fora da universidade. Não tem falando sobre isso, não. Letra B. A segregação formal das mulheres ao acesso à educação, conforme estabelecida pela Constituição, promulgada no pós-apartheid, não está falando sobre isso o texto. Letra C. As eficazes estratégias de apoio aos estudantes pobres para assegurar a boa qualidade da educação básica e superior à época do apartheid. Não, a gente está fazendo uma crítica aqui. Aliás, ela faz uma crítica, nada de apoio eficaz à estratégia. Letra D é a correta, hein, pessoal? As incertezas sobre as estratégias adotadas para enfrentar as desigualdades sociais e educacionais ligadas pelo regime do apartheid na África do Sul. Pessoal, essa resposta é maravilhosa, hein? Olha só mais uma vez o excerto, hein? O enunciado. No excerto do romance da escritora sul-africana Nadine Gordimer, é possível identificar as incertezas sobre as estratégias adotadas para enfrentar desigualdades sociais e educacionais legadas, né, deixadas pelo regime do apartheid na África do Sul. Beleza? Eis a correta. Letra E. O reconhecimento consensual do sucesso do projeto de inclusão educacional no cenário sul-africano pós-apartheid. Nada a ver isso aqui. Bom, pessoal, por enquanto é só, tá certo? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí, tá bom? Valeu. Tchau, gente.